ACH0051. Estudos diversificados. Bioquímica. Cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Os objetivos da aula de hoje são concluir que o metabolismo de amido de vários alimentos é similar, ou seja, você vai ver que onde tem amido, você, por já conhecer o metabolismo de glicose, você consegue colocar em um grande grupo metabólico todas as coisas que você come. Rever a glicólise, o ciclo do ácido cítrico e seus produtos, que nós estudamos na aula anterior. Conhecer a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que é o local onde será reoxidado o NADH e o FADH2. E entender o mecanismo de transporte dos elétrons nos complexos de cadeia respiratória, complexos 1, 2, 3, 4, que são necessários para a síntese de ATP. Esses complexos respiratórios, eles fazem bombeamento de prótons. Então nós vamos entender o bombeamento de prótons da cadeia de transporte e como ele é usado para a síntese de ATP, a energia que você usa para suas atividades diárias. Bom, você se lembra disso, né? Então, no pão de hambúrguer nós temos carboidratos. Esses carboidratos, eles têm várias coisas, como nós vimos na receita, no açúcar, no leite e na farinha de trigo. No açúcar, certamente você pesquisou, você descobriu lá a estrutura da sacarose e já sabe qual é a enzima que hidrolisa a sacarose para produzir glicose e frutose. Nós vimos que o leite contém lactose, que é degradada pela lactase, produzindo galactose e glicose. Essa glicose você metaboliza, e isso daqui você pode estudar no livro para ver como é metabolizada a galactose. E na farinha de trigo, então daqui a gente só lidou com glicose. E na farinha de trigo nós temos amido, amilose e amilopectina, que é hidrolisado por amilase, produzindo maltose, maltotriose, maltotetralose ou destrina limite. E em subsequente clivagem, esses produtos eles são degradados pela maltase, pela destrinase, para produzir glicose. Então, maltose é clivada aqui, eu vou ter duas moléculas de glicose, amido é polímero de glicose, vou ter duas aqui. Maltotriose, eu vou ter a ação da alfa-amilase, que cliva formando pares, depois a maltase cliva as duplas aqui, os disacarídeos em monossacarídeos. E a destrinase ela cliva a ligação alfa 1,6 da destrina limite, e aí a gente chega nesse caso, de ter uma maltose e uma maltotetralose, que são sujeitas a amilase e maltase, produzindo glicose. E você viu o metabolismo da glicose. Onde mais tem amido? Então, quando você come uma feijoada, você tem amido. Então, o amido está presente. Geralmente, ele está presente em comida de fonte vegetal. É muito rico em amido o arroz, a farofa, o feijão. Batata frita também está bastante rico em amido. Então, sua feijoada tem amido. Você tira energia disso. Aqui um comercial, um bife com ovo, batata frita. Aqui tem amido em grande quantidade, não vou desprezar que nas plantas aqui, no tomate, na alface tem, mas a maior quantidade está no feijão, no arroz, na batata frita. E se você trabalha numa empresa ou se você frequenta o bandejão da sua universidade, você vai se deparar com coisas dessa natureza, onde você também tem amido. Então, amido está na batata palha e no arroz. E disso daí você extrai glicose e energia para você. Então, as enzimas farão isso no amido. E essa glicose será metabolizada. Nós vimos como duas vias, A glicólise, que é uma via de 10 passos, que permite produzir, afinal, piruvato, 2 moléculas de piruvato. Nós vimos todas essas reações, uma por vez. E isso ocorre no citossol, citoplasma, matriz citoplasmática. Em seguida, esse piruvato formado no citossol, ele migra do citossol para a mitocôndria. Lá, ele será convertido em acetil-CoA por um complexo enzimático, E1, E2, E3, que é chamado complexo piruvato deshidrogenase. Nós vimos que aqui também é produzido CO2, que é aquele CO2 da sua respiração. Em seguida, esse grupo acetil-CoA ele entra no ciclo do ácido cítrico. E ele é totalmente oxidado, produzindo CO2 aqui
E aqui, né, na isoestrato desidrogenase, na reação do complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, esse CO2 é o CO2 que você exala, né, juntamente com o CO2 do complexo privado desidrogenase. E aí o que acontece é que durante esse ciclo, durante o período em que o Krebs, o ciclo do ácido cítrico, vai rodar 2 vezes, porque a gente produziu 2 mols de piruvato, eu vou produzir 1, 2, 3 mols de NADH, 1 mol de FADH2 e felizmente eu já consigo produzir 1 mol de GTP que é convertido em ATP, que é para a sua energia. Pense um pouco, vamos imaginar, né, fazer uma simulação aqui, que eu tenha uma quantidade limitada de NADH, sei lá, pensar um número aleatório, né? 10.000 moléculas. Então, NADH não, desculpa, NAD+, né? Então, retornando um slide, então estou falando deste aqui. Então, eu tenho uma quantidade limitada de NAD+, e de FAD. O que vai acontecer à medida que o ciclo está rodando? Eu vou gastando o meu NAD+, gastando, ele vira NADH, 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 até que o ciclo para. Eu não tenho mais NAD+. Então, deve haver alguma forma de eu regenerar NAD+, a partir de NADH, e FAD a partir de FADH2. Senão, esse ciclo não continua. E você está aqui. Você tem vários anos de vida, né? Justamente porque você está reciclando essas coisas. Senão, seu metabolismo teria parado lá atrás. Então, a aula de hoje é centrada nisso. Como que nós reoxidaremos NADH, FADH2. Onde as coenzimas NADH e FADH2 são oxidadas? Na mitocôndria. Então, essa é uma imagem belíssima da mitocôndria, imagem obtida por microscopia eletrônica. Então, você vê as duas membranas, a membrana externa, a membrana interna, e você vê que a membrana interna ela tem várias invaginações, que nós chamamos de cristas mitocondriais, né? Essa imagem é uma das mais bonitas que eu já vi na literatura. Aqui tem um esquema dela. Então, a mitocôndria tem uma membrana mitocondrial externa, em azul, a membrana mitocondrial interna em rosa, aqui tem as invaginações, né, as dobras que você vê aqui são essas daqui, e em amarelo está um líquido chamado matriz mitocondrial, que é um fluido que tem muitas moléculas, as moléculas, por exemplo, do ciclo do ácido cítrico estão lá, mas tem muito mais coisa aqui. Nós vimos que as membranas das células têm proteínas, né? A gente viu na aula de membranas. Membranas mitocondriais também. Então, se você analisar em detalhe essa membrana, você verá isso daqui. Eu tenho na membrana mitocondrial interna o que nós vamos chamar de complexo da cadeia respiratória. Veja bem, matriz é o amarelo, certo? É o lado de cá. Então, o amarelo está aqui, junto com a palavra matriz. Espaço entre membranas é o espaço entre a linha azul e a linha rosa, o espaço entre a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Então essas proteínas estão aqui. Por que elas estão aqui? Qual é a função delas? O que é isso? 1, 2, Q, 3, CIT-C, 4. O que são essas setinhas azuis, essas setas vermelhas, essas setas pretas? O que é essas proteínas inseridas na membrana, que está indicado aqui, né, ó, cabeça polar, cauda polar dos lipídios, né, fazem? Vamos ver. A cadeia de transporte de elétrons é uma cadeia de proteínas que vai transportar elétrons, como o próprio nome diz. De onde vêm esses elétrons? Você já sabe, NADH e FADH2. E quem entendeu isso? Quem entendeu foram 2 pesquisadores. Eugene Kennedy, que está aí, e Albert Leninger. Albert Leninger é o autor do famoso livro Princípios de Bioquímica de Leninger, que você pode ler e certamente ficará fascinado em bioquímica, né? Aquelas proteínas lá que eu indiquei, do que elas são feitas? Qual é a composição da cadeia de transporte de elétrons? Então, nós vamos agora estudar complexo mitocondrial por complexo. Então, para você ter uma ideia geral, cada complexo desse
é um agrupamento de proteínas. O complexo 1, em humanos, é feito de 43 proteínas. Imagina o tamanho dessa estrutura quaternária, 43 proteínas. O 2 ele é 4, ele é menorzinho. O 3 é 11 e o complexo 4 são 13 proteínas. E citocromo C, que está indicado aqui, é uma única proteína pequena, globular, né, na forma de uma esfera, um glóbulo. Vamos tratar do transporte de elétrons no complexo 1. Aí está, complexo 1. Lembrando, nós estamos na mitocôndria, na membrana mitocondrial interna. Esse lado N é o lado da matriz, o lado P é o espaço intermembranas, entre as duas membranas azul e rosa, membrana mitocondrial externa, que está aqui em cima, e interna. Eis o complexo 1. Você vê que ele tem um braço voltado para a matriz e ele tem a maior parte do corpo dele inserido na membrana, né, que é o que a gente chama de braço. O que acontece no complexo 1? NADH. Esse é o NADH que foi produzido no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs. NADH tem elétrons. Lembra que eu disse que nós somos ladrões de elétrons, né? Ladrões entre aspas aí. Então você porta o elétron nessas coenzimas. As coenzimas agora, para voltar a generar o NAD+, que é o que você precisa para continuar o metabolismo, doam os seus elétrons para os complexos mitocondriais. Então NADH doa 2 elétrons para o complexo 1. Ao doar esses elétrons, eu restabeleço, eu restauro NAD+. E isso daqui volta para o ciclo de Krebs. Então, só com essa parte da explicação, o ciclo de Krebs está funcionando, pelo menos parcialmente, né? Porque a gente sabe que vai parar lá no FADH2, mas os NADs já estão bem. Ok, então aí já ele começou a andar mais um pouquinho. Qual o destino desses 2 elétrons? Bom, os 2 elétrons eles vão ser transferidos para uma flavina mononucleotídeo. É uma molécula muito parecida com o FAD. Olha só, o FAD é tudo isso daqui, né? Flavina, adenina, dinucleotídeo. Isso aqui é adenina, isso aqui é uma flavina mononucleotídeo. Quando eu coloco as duas, eu tenho nucleotídeo 1, nucleotídeo 2, é o FAD dinucleotídeo. Mas se eu cortar aqui a molécula, se eu retirar essa parte, tiver só isso, eu tenho a flavina mononucleotídeo. Não tem esse nucleotídeo aqui de baixo, que é o ATP, né? A adenina. E flavina mononucleotídeo, assim como o FAD, tem isso que eu vou mostrar aqui, funciona para os dois, são transportadores de elétrons. Não sei se vai ficar bom para você ver aqui, mas aqui eu tenho um H+, mais um elétron, entra no FMN e o H+ está aqui. E eu tenho o FMN parcialmente reduzido, então ele importa o primeiro elétron. E depois que ele recebe o segundo elétron, o segundo H+, eu vou ter um H aqui, outro H aqui, aí sim ele transporta 2 elétrons. Então isso explica porque o NADH doou 2 e quem é o aceptor desses 2. Então você vê, o NADH tinha um elétron, ele passou para um outro transportador de elétrons. Quem entrega, nós chamamos de doador, ou espécie oxidada, e quem recebe é o receptor, ou espécie reduzida. Por isso que a gente fala aqui que ele está completamente reduzido. Isso aqui é parcialmente, recebeu um elétron, completamente recebeu 2 elétrons. Para funcionar isso daqui é necessário vitamina. Você se lembra muito bem, né, que é a riboflavina. FMN agora tem o elétron do NADH e ele entrega isso para um centro ferro-enxofre. O que é um centro ferro-enxofre? Existem vários tipos de centro ferro-enxofre. Isso aqui é uma proteína. Cis é o aminoácido, né, o resíduo de aminoácido cisteína, e cisteína tem enxofre. E aí esses enxofres eles conseguem coordenar um íon ferro. Eles se associam com o íon ferro, um átomo de ferro. Na verdade, é um ferro iônico, né? Não é um átomo de ferro, mas é um ferro eletricamente carregado, né? Ele perdeu elétrons. Se ele perdeu, significa que ele pode aceitar elétrons. Ele é um transportador de elétrons, um centro ferro-enxofre. Aí eu tenho várias configurações. Eu tenho esse centro de ferro-enxofre do tipo 2, que tem 2 átomos de ferro, e esse que é mais complexo, que eu tenho 4
centros de ferro e enxofre, que a gente chama de proteína de His, né? Parece um cubo, né? Com os enxofres aqui. Então sempre eu tenho essas 4 cisteínas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a estrutura vai depender muito dos núcleos de ferro. Então isso seria mais ou menos o centro ferro e enxofre em uma proteína. Então você vê aqui a estrutura da proteína, né? Um alfa-hélice, umas folhas betas aqui. E aí você tem em amarelo os enxofres, né? E em vermelho os ferros lá. Esse, no caso, é esse daqui, ó. Esse centro aqui. E laranja são as cisteínas. Então eu posso ter coisas desse tipo, né? Se com a representação que eu tenho a proteína, cada bolinha seria um átomo, e aí as cisteínas são indicadas aqui. Então vai ficar num centro escondido no interior da proteína. Então o centro ferro-enxofre, agora ele vai receber os elétrons, um por vez. E aí ele vai doar para um centro ferro-enxofre N2, aquele que tem 2 ferros. Então um doando para o outro, doando para o outro. E aí esses 2 elétrons serão entregues para um receptor de elétrons muito importante. Q. Nós já vamos falar o que é esse Q. O Q, na verdade, você pode tirar daqui. O nome do complexo 1 é NADH ubiquinona oxirredutase. Reductase? Não, redutase. Ou NADH desidrogenase. Então, o que acontece é que esse Q, ele é a ubiquinona. Então, o que a ubiquinona faz? Ela recebe os 2 elétrons, mas para ela não é suficiente. Então, ela vai pegar 2H+, 2 prótons da matriz. Então, a matriz ela é positiva porque ela tem H+, certo? Então, o que acontece? Esses prótons vêm para cá e formam QH2. O que é a coenzima Q, a ubiquinona, né? Aquele Q lá? Essa é a estrutura química do Q. Isso daqui só tem carbono, tem umas ligações duplas aqui, como você vê. A gente chama de cauda isoprenoide, né? É uma cauda longa, de 10 repetições da mesma coisa aqui. E isso aqui é só carbono, então isso aqui é hidrofóbico, certo? E isso daqui, como tem oxigênio, né, ele é polar, ele interage com a água, então isso aqui é hidrofílico. Qual é a molécula que tem cabeça polar hidrofílica e cauda apolar? Lipídio, você se lembra disso, da aula dos lipídios, né? Então eu tenho uma cadeia isoprenóide ou cauda isoprenóide lipídica e a porção quinona. Para que serve a porção quinona? A porção quinona a gente vai ver daqui a pouco, ela transporta elétrons. E a cadeia isoprenóide é um lipídio. Você consegue imaginar? Então eu tenho uma coisa que transporta elétrons que está na membrana. Para que ele vai usar essa cauda? Como a membrana é feita de lipídio, a cauda ela se insere na membrana para ele poder se deslocar ali, ter a sua mobilidade. O nome ubiquinona se deve ao fato de que todos os organismos têm, você vai encontrar isso na natureza. Então, agora eu vou retirar essa cauda e só vou mostrar para você o que ocorre com a cabeça polar. Então, a cauda está representada assim, né? Tem esse número 10 aqui. Você já ouviu falar naquele Nivea Q10? É isso aí. É exatamente essa molécula. Ele é um antioxidante, né? E ele provavelmente previne o envelhecimento. Então, o ubiquinona coenzima Q está aqui, ele está na forma quinona, com essas duplas Os, né? E aí ele recebe os elétrons. Recebeu o primeiro elétron. Aí ele fica assim. Vira o que a gente chama de semiquinona. Ele vai ter um elétron aqui e aqui tem um elétron sozinho, desemparelhado. Isso é um radical livre. Os radicais livres são perigosos, eles causam envelhecimento, né? Estão envolvidos na etiologia do envelhecimento, pode oxidar proteína, DNA, membrana. Então você não pode ter essas coisas muito tempo lá, mas a célula consegue resolver isso colocando o segundo elétron nessa quinona e mais 2H+. E aí o que acontece? Eu tiro as duplas, deixo 2 aqui, O. Põe elétron em um, põe elétron no outro, entre os 2H+, e eu formo 2 hidroxilas. Agora eu tenho dihidroxiquinona, COQH2, que é a forma completamente reduzida. Então, olha que interessante, é um lipídio transportando elétron.
E aí eles colocam isso no creme. Né? Bom, assume-se que esse lipídio ele é capaz de penetrar a célula e resolver essa parte oxidante. Eu acho que entre as células, alguma oxidação que ocorra ali na superfície da membrana, nas primeiras camadas da derme, eu concordo, apoio, eu falo que isso daí realmente funciona. Mas experimentos conduzidos num grupo de pesquisa com o qual eu colaboro, mostraram que essa coenzima Q10 de humano, ela não atravessa, ela não entra na célula. Então é mais provável que esse efeito aí relacionado ao envelhecimento é o que ocorre na ação dela como antioxidante fora. Então, como ela vai ser antioxidante, ela vai segurar os elétrons com ela e não vai deixar esses elétrons atacarem suas células. Então, essa molécula em que tem dois grupos OH, que é o grupo álcool, também é chamada de ubiquinol. Aí o que acontece? Depois que eu formei o ubiquinol, esse complexo, paralelamente à formação do QH2, ele irá retirar 4H+ da matriz e fazer a extrusão, né, bombear eles para o espaço intermembranas. Por que eu chamo isso aqui de lado Ni, isso daqui de lado P? Percebe, eu estou tirando os prótons aqui. Então, eu tirei 4 mais 2, tirei 6. Então, esse lado aqui, que estava positivo, tinha bastante prótons, ele tem agora menos prótons. Esse lado de cá vai ficar com mais, então ele vai ficar positivo, por isso que é lado P. E o que não é tão positivo é mais negativo, a gente chama de lado N. Então agora, essa imagem, né, o complexo NADH, ubiquinona, oxirredutase, ele faz você entender como que você regenera o NAD+, que é necessário para o ciclo de Krebs voltar a funcionar muito bem. E também explica para você o que acontece, por exemplo, com o destino dos elétrons. Ele passa por vários transportadores até chegar com a enzima Q. E eu bombeio, paralelamente a isso, prótons para o espaço entre membranas. Isso está ocorrendo na mitocôndria, certo? Voltamos aí. Então, aqui está a minha representação, né? NADH veio para cá e eu coloco os prótons que foram bombeados na forma de maisinhos aqui, só para indicar para você que está positivo. Né? Eu deveria ter colocado 6 mais, né? 6 não, tá certo, 4, né? Porque só foram, voltando um slide, foram bombeados só 4, né? Esses outros 2 estão aqui, então tá certinho. 4 prótons. Vamos estudar agora o complexo 2. O complexo 2, você vê que ele é menor, né? Embora aqui está sugerindo que ele atravessa a membrana, ele não consegue atravessar completamente. O complexo 2, ele começa com essa proteína aqui em roxo. Essa proteína em roxo é a succinato desidrogenase. Você deve se lembrar disso. É uma das enzimas do ciclo do ácido cítrico que converte succinato em fumarato e pega FAD e vira FADH2. Então, isso daqui mostra para você que o ciclo de Krebs ele está, de certa forma, pelo menos parcialmente, por uma enzima inserido na membrana. Então, ele ocorre perto da membrana mitocondrial. E aí, o que acontece? Quando essa enzima aqui converte succinato em fumarato, ela produz FADH2 que está aqui. Esse é o FADH2, certo? Agora está o FAD aí, FADH2. Em azul, você tem o caminho dos elétrons. Então, o FADH2 doa o seu elétron para um centro ferro-enxofre, que está indicado aqui, que doa para o outro centro ferro-enxofre, que doa para o outro centro ferro-enxofre, que vai doar para essa molécula aqui. Quem é essa molécula? A ubiquinona, a coenzima Q10. E aí, a ubiquinona, ela pega esses elétrons e pega mais prótons e se protona e vira QH2. Então agora eu produzi QH2 no complexo 1, eu produzi QH2 no complexo 2. Tem uma molécula em roxo aqui, isso é chamado de grupo MB. Não está muito claro como esse MB participa, mas eu preciso mostrar para você a cara dele. MB é uma molécula orgânica que tem um centro de ferro. Provavelmente esse ferro talvez participe de alguma forma nesse transporte de elétrons, mas isso não está muito claro.
Então, complexo 1, regenerou NAD+. Complexo 2, succinato virou fumarato, e aí só faltou indicar, né? FAD-H2 virou FAD+. Com o FAD, virou FAD. Com FAD regenerado, com NAD+, eu posso voltar a ter o ciclo de Krebs ocorrendo naturalmente. Então eu preciso só de 2 complexos da cadeia de transporte de elétrons para regenerar as coenzimas necessárias para o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico funcionar. E esses 2 elétrons, tanto do complexo 1 quanto do complexo 2, são doados para a coenzima Q, que irá doar esses elétrons para o complexo 3. Complexo 3. Ubiquinona, citocromo C, oxirredutase. Então, complexo também chamado citocromo BC1. Essa é a cara do complexo 3. Né? Ele tem um domínio aqui, um domínio transmembrana. Ele tem um citocromo B, ele vai ter a proteína de Risk, que é aquele centro de ferro e enxofre que parece um cubo. Tem outro centro de ferro e enxofre de 2 ferros. Então essa seria uma estrutura para ele, né? Aqui está o centro de ferro e enxofre de 2 ferros. Aqui é o lugar onde vai se ligar o citocromo C, que é o próximo aceptor da cadeia. Aqui é um sítio de entrada da coenzima Q. Aqui é outro sítio de entrada da coenzima Q. C1BL-BH são grupos M, que são onde ocorre o transporte dos elétrons. Então esse é o citocromo B do complexo 2. Esse aqui é o MC, bem parecido, né? A diferença é que ele tem essas cisteínas aqui esse aqui ele não estava ligado na proteína, mas esse aqui está, essa cisteína é da proteína. Como funciona o transporte de elétrons no complexo 3? O transporte de elétrons no complexo 3 é chamado de ciclo Q. Então, deixa eu explicar para você. Esse corpo maior aqui é o complexo 3, a ubiquinona citocromo C oxirredutase, ou complexo citocromo BC1. Citocromo C é o próximo transportador de elétrons, que vai levar os elétrons para o complexo 4. Em cinza, eu tenho a membrana interna mitocondrial. E desse lado de cá é a matriz, certo? Aqui é o espaço intermembranas. Como é que funciona? Dentro da membrana, lembra que o coenzima Q está inserido pelo cauda lipídica dele, né? Eu tenho a coenzima Q2, QH2, né? Porque recebeu os 2 elétrons, e ela chega nesse complexo. E aqui você vê que tem um sítio onde ela pode aportar. Então esse é o primeiro passo. Ela vem aqui e vai aportar aqui. Aí, o que ela faz? Inicialmente, aí a gente vai para o 2A, né? Ela vai desprotonar, então ela vai perder os 2H+, está vindo para cá. E ela vai doar um elétron que vai passar por um centro ferro-enxofre, citocromo C, e entrega para o citocromo C1, e entrega para o citocromo C, que leva para o complexo 4. Bom, o Q, ele tem 2 elétrons, certo? Um subiu. O que acontece com o outro elétron? O outro elétron desce, então ele vai passar pelo citocromo BL, que é esse aqui, o BH, que é o de baixo, e o elétron ele vem parar aqui e vai ficar quietinho aqui. Na verdade, ele vai ficar no BL, né? O BL é o aceptor, e ele vai segurar esse elétron até a hora de reagir nesse outro sítio de ligação da coenzima aqui. Bom, qual o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: uma vez que eu cheguei aqui, doei um elétron para cima e um para baixo, e perdi os H+, eu volto a ser coenzima Q, e a coenzima Q retorna para os complexos 1 e 2. Bom, ainda temos esse elétron aqui. Lembra, elétron é perigoso, porque o elétron ele forma radical livre. Por exemplo, né, você respira oxigênio. Se o oxigênio pegar um elétron desse, ele vira um íon chamado superóxido, é um O2 menos pontinho, que é um radical livre terrível. Ele que causa envelhecimento, ele oxida proteínas, membranas e o próprio DNA mitocondrial. Então, numa segunda etapa, numa segunda parte, né, quinto passo dessa história toda, aporta aqui mais uma molécula de coenzima Q reduzida, QH2.
vai acontecer a mesma coisa. Então, primeiro ela vai doar um elétron, desculpa, vai perder os 2 prótons, 2H+, está aqui, que é o 6A, e doar um elétron para o citocromo C, então vai para o ferro enxofre, C1, citocromo C, que vai para o complexo 4, e o outro elétron desce. Então, o segundo elétron daqui vem para cá, e eu vou ter agora 2 elétrons que estão posicionados aqui, no BH. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: 2H+ da matriz, eles irão entrar aqui, e aí eu tenho uma coenzima Q livre que entra nesse sítio. Então, coenzima Q, com 2H+ e 2 elétrons, você sabe muito bem o que resolve. Vai dar isso daqui. Vai dar coenzima QH2, 2 elétrons. Então, você vê que interessante? Eu consegui entregar os elétrons que foi para o citocromo C e retirei prótons da matriz e soltei prótons do espaço intermembrana. Ou seja, o espaço intermembrana ficou mais positivo e a matriz menos positiva. E no fim a coenzima Q entrou, eu acabei produzindo a mesma quantidade na saída, mas o que era importante mesmo era transportar os elétrons, certo? Cadeia de transporte de elétrons. Então está aqui os 4 prótons que foram bombeados, né? Tem um 4, o 8, e o citocromo C que pegou aqueles elétron 1, transportou, o elétron 2 transportou, ele vai entregar seus elétrons para o complexo 4. Então o citocromo C ele vai ter um citocromo daquele tipo C que eu mostrei naquele slide lá, C1. Vamos falar do complexo 4. O complexo 4 ele vai ter outros citocromos, ele vai ter o que a gente chama de MA, que é esse compridão que tem uma cauda grande aqui. Isso aqui provavelmente deve ser para inserir na membrana, né? E tem o ferro, que é um átomo que transporta elétrons, a gente já viu, né? Essa é a estrutura do complexo. Então, esses aqui são os lipídios da membrana mitocondrial, cabeça polar, cauda apolar. Cabeça polar, cauda apolar. E aí a proteína está aqui, ela é enorme. Lembra que eram várias subunidades, né? Aqui é o lado P do espaço intermembranas, que é o lado N da matriz. O meu citocromo C, aqui são 4, né? Veja, quando está escrito 4, que são 4 proteínas dessa, cada uma transportando um elétron. O citocromo C ele transporta 4 elétrons. E o que ocorre aqui? Esses elétrons, acho que eu vou retornar um aqui. Esses elétrons, eles vão ser entregues para o citocromo de cobre A, e depois você integra de cobre, desculpa, A, depois para o citocromo A, do citocromo A para o citocromo A3, e desse citocromo A3 para o cobre. Então você vê que aqui é um centro de ferro-cobre, né? E aí aparece uma molécula nova, O2. Esse é o oxigênio de sua respiração. Você já sabe onde está o CO2 que você exala. Esse é o O2 que você respira. Onde ele foi parar? Na cadeia de transporte de elétrons. Então, esse oxigênio, o que ele vai fazer? Ele vai receber os 4 elétrons que foram entregues e desceram por aqui, 4 de uma vez só. E ele vai se combinar com 4H+. Então, O2 mais 4H+, forma 2 moléculas de água. Muito lindo isso, não é? Porque, imagina, você respirou. Aí você pegou os elétrons que você roubou dos alimentos, até nas coenzimas NADH e FADH2, transportou esses elétrons até chegar no complexo 4, que conseguiu transferir para o oxigênio, e aí eles, junto com mais 4 prótons, formou água. Então você sabia que quando você respira, você produz água? Então isso é uma coisa importante que você aprendeu desse slide. A outra coisa que você vai aprender é que, além dessa remoção de 4H+ aqui da matriz, há também um bombeamento de 4H+ da matriz para o espaço intermembranas. Então, contemple isso pela primeira vez em sua vida. Você sabe por que você respira oxigênio. Você respira oxigênio porque ele vai receber os elétrons que foram obtidos dos alimentos e, combinado com H+, ele vai formar água.
Elétrons são perigosos, certo? Bom, se você põe um dedo aí na tomada, você vai ver o quanto que eu estou falando é verdade. E isso também ocorre a nível celular. Então, se eu tiver um elétron livre, e isso geralmente ocorre no complexo 3, que tem aquele ciclo Q bem complicado, esses elétrons livres podem se combinar com oxigênio e formar superóxido. E isso, ao longo de muitos anos, causa envelhecimento. Né? E existem outras fontes de radicais livres também, mas essa é uma das mais importantes, o íon superóxido. Então aqui está, eu bombeei 4 elétrons no complexo 1, nada no 2, 4 no 3, 4 no 4. Enquanto eu fazia isso, regenerei NAD+, para o ciclo de Krebs, FAD para o ciclo de Krebs, peguei os elétrons que foram doados do complexo 1 e 2 para a coenzima Q, que doou para o complexo 3, que doou para o sucromo C, que doou para o complexo 4, que doou para o aceptor final o oxigênio de sua respiração. Formou água. Ok. Que trabalho! Para que será que a célula faz tudo isso daí? Vamos ver se você vai conseguir pegar essa próxima parte aqui. Você concorda que, à medida que eu bombeei os H+, para cá, isso aqui ficou mais negativo. Eu posso dizer menos positivo. Né? Eu não posso dizer que está negativo, mas eu posso dizer que está menos positivo. Então, isso daqui é uma diferença de potencial, é uma voltagem. Então, sem dúvida, a mitocôndria ela é algo que é como se fosse uma bateria, ela carrega uma diferença de potencial elétrico que foi produzido em função desse transporte dos elétrons. Qual que é a função desse gradiente eletroquímico da membrana mitocondrial interna? Isso daqui é um outro desenho da mitocôndria. Então eu tenho aqui as membranas, né, cabeça polar, cauda polar dos fosfolipídios. Então aqui é um detalhe da membrana, aqui é outro detalhe. Aqui são os complexos 1, 2, 3, 4, que você já conhece. NADH virando NAD+, oxinato virando fumarato. Os elétrons sendo transportados do complexo 1 e 2 para o Q, Q para o 3, 3 para o citocromo C, para o 4 e o receptor final oxigênio. Enquanto isso ocorre, prótons são bombeados no complexo 1, 3 e 4 e eu tenho o espaço intermembranas mais positivo que o espaço a matriz que está mais negativo. A pergunta é, para que serve isso? Bom, eu sei que você está observando que tem uma outra proteína aqui, certo? Essa proteína, ela tem um poro. E por esse poro, esses prótons, eles passam aqui. Então, eles conseguem ultrapassar esse poro. Ao fazer isso, essa proteína que tem um domínio chamado FO, uma região chamada FO, uma região chamada F1, ela vai pegar ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato e usar essa energia do retorno dos prótons para sintetizar ATP. ATP é a energia que você precisa. É a energia que você usa para suas atividades diárias. Agora você integrou tudo. Você sabe o que aconteceu. Tudo foi lá. Você comeu arroz, feijão, bife, batata frita. O carboidrato daquilo virou glicose, que passou pela glicólise, ciclo de Krebs, no caso, ciclo do ácido cítrico, né? Cadeia de transporte de elétrons, gerou o gradiente de prótons que é usado para a síntese de ATP. É assim que você obtém energia para as atividades do dia a dia. É sempre assim. Em condições aeróbias, né? Deixar bem claro, em condições aeróbias, quando você está respirando. Bom, então o ATP, que era o que a gente queria sintetizar, já está produzido e agora eu posso chamar esse de um modelo quimiosmótico para a síntese de ATP. Então esse é o nome do modelo. Quem descobriu isso foi Peter Mitchell. Tem uma história interessante do Mitchell. Mitchell, ele estava numa universidade lá na Inglaterra e ele estava se sentindo um pouco pressionado no departamento, as pessoas não estavam tratando ele muito bem. E ele tinha um pouco de dinheiro de herança da família, ele comprou uma casa e fez um laboratório privado para ele. E aí ele resolveu trabalhar nisso daí. E ele acabou descobrindo como funciona tudo isso
e ganhou o Nobel. Ganhou o prêmio Nobel por esse esforço. Como que funciona essa proteína, essa ATP sintase mitocondrial? A ATP sintase, como você já viu, ela é dividida em duas partes. Uma parte FO e uma parte F1. Então, aqui são as proteínas da parte FO. Você vê que eu tenho na parte FO um ramalhete de alfa-hélices, com mais esse pedacinho aqui. E na parte de F1 eu tenho várias proteínas aqui. Então, aqui ele destaca uma vista, eu acho que seria uma vista inferior, né, olhando daqui de baixo. Você vê que essas hélices elas formam um círculo, né? E aí a parte F1 está aqui em cima. Eu preciso detalhar para você essa figura que mostra melhor como que é. Então aqui está FO e F1 de novo para você. Bom, o que ocorre aqui? FO, ela é um núcleo que a gente chama de rotor, constituído por 10 hélices. Quando um H+ encontra a passagem por ele, ele roda isso aqui. Como se isso aqui fosse uma turbina essas turbinas que a gente usa para gerar eletricidade no nosso mundo. É igualzinho. É como se a água estivesse passando. Então H+ vem, gira essas 10 hélices e passa por esse poro e sai do espaço intermembranas, que é aqui o lado P, e vai para o lado N, que é a matriz. Perceba que ele podia ter desenhado de ponta cabeça, mas ele desenhou assim para ficar melhor essa estrutura, né? A gente tem visto sempre o lado P em cima, né, nas figuras anteriores, então tome cuidado aí. Esse C10 ele é ligado a uma subunidade chamada epsilon, que é ligado à subunidade gama. Então o gama está aqui, como você vê. Toda essa parte C10, epsilon, gama, gira. Isso é chamado de rotor. A parte F1 ela não gira, ou seja, essas proteínas aqui, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, fica parado. Por quê? Porque elas estão ligadas na proteína delta, que está ligada em B2, que está ligada em A. E A ele só encosta no rotor, mas ele não trava o rotor. Então tem essas coisas juntas aqui, então é móvel aqui, né? Isso aqui não está travado. O nome dessa porção aqui, F1, que não gira, é estator, de algo que fica estático. Então, ADP mais fosfácido inorgânico vão entrar aqui e produzir ATP toda vez que isso daqui girar. Então, isso foi um mistério por muitos anos. Como é que girar isso daí vai gerar a produção de ATP? Vamos dar uma olhada nisso. Esse é o modelo para o mecanismo de síntese de ATP na ATP sintase. Deixa eu tentar mostrar para você o que vai acontecer aqui. Olha isso, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. O que é isso? Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Então você só vai olhar agora essa parte superior. O que mais que ele te mostra? O que é essa setinha verde? É a subunidade gama da ATP sintase, que é a subunidade que está aqui no rotor. Essa daqui, que gira, né? Por que ele representa como uma setinha? Porque a subunidade gama ela não é um cilindro perfeito, ela é disforme. Então essa seta é para mostrar a porção dela que é mais saliente. Então vamos lá. Como que acontece isso? Eu tenho meu complexo aqui, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Eu tenho um ATP ligado em beta. Percebe que isso daqui está redondinho, né? E aí, aqui onde eu tenho só um ADP e um fosfato, eu tenho uma coisa que lembra mais um trevo. E onde eu não tenho ATP ligado, eu tenho essa coisa que é mais pontuda assim. Ok. Então vamos lá para te mostrar o que acontece. Então eu tenho 3 prótons do lado P. E esses prótons vão para o lado N. Então o que acontece? Quando isso vai e passa, lembra que o meu rotor ele gira. A subunidade gama ela está solidária, ela está fundida no epsilon, está fundida no rotor, então ela vai girar. Então esse cara aqui, o gama, ele sai daqui e aponta para cá. Ele gira, né? Ele passou os prótons lá embaixo, ele gira para cá. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um ATP, né? A subunidade gama ela começa a pressionar isso daqui e aí eu solto o ATP que estava pronto aqui. Percebe que isso daqui, esse desenho circular,
é a conformação da proteína. O arranjo espacial daquelas hélices muda. Por isso que é representado dessa forma. Então eu tenho um arranjo espacial que é diferenciado aqui. Ok, mas lembra que a parte posterior dela pressionava isso daqui. Para de pressionar, certo? Porque ela rodou. Quando ela para de pressionar, isso daqui que estava nessa conformação muda para uma conformação similar a essa. Olha aqui, ó, igualzinho. E isso, esse arredondado, é igual a esse. Logo, aqui que tem ADP e PI, forma ATP. Então, quando sai essa pressão do gama, eu tenho a ligação de fosfato no ADP e produz ATP energia. E como você deixou isso daqui vago, a gente vai ver lá no começo que isso aqui vai ficar vago, entra ADP e PI aqui. Mais 3 prótons do lado P vão para o lado N. Aí o que acontece? Meu gama vai girar, então ele vai girar daqui para cá. Ele estava aqui, girou para cá, ele andou. Ele vai perder, o que ele vai acontecer, né? Primeiro, quando ele vem para cá, aqui tinha um ATP, certo? Esse ATP ele vai pressionar, sai. Aí ele vai tirar a pressão da parte de trás dele em cima disso. Então esse ADP mais PI vira ATP. E finalmente, o que vai acontecer é que, como na etapa anterior ele já tirou o ATP que estava nesse sítio, entra ADP e PI. Mais uma volta. 3 prótons do lado P vão para o lado N, vai rodar a minha ATP sintase. Então, isso daqui vai rodar para cá. Quando rodar para cá, eu ejeto o ATP, que é isso, né? A setinha vai estar aqui e o ATP ejetou. Quando acontecer isso, eu tiro a pressão que está aqui em cima, ADP e PI vira ATP. E como eu já tinha expulso um ATP nessa fase, ADP mais PI entra aqui. E aí eu consigo ter o ciclo que é responsável pela síntese de ATP e energia. Quem descobriu isso? Paul Boyer e John E. Walker. Não tem nada a ver com a bebida Johnny Walker, né? O John Walker foi um cientista que descobriu as proteínas que se ligam a ATP, né? Exatamente que tipo de estrutura que elas têm, né? E eu nem preciso dizer que a resolução de algo tão belíssimo como isso daí também agraciou esses 2 pesquisadores com um prêmio Nobel. Exercícios. Na cadeia de transporte de elétrons, somente a porção quinona da ubiquinona sofre oxidação-redução, que é a porção da cabeça polar, né? A cadeia lateral isoprenoide permanece inalterada, que é essa cadeia aqui. Qual é a função desta cadeia? Você se lembra? Lembra que isso daqui é cabeça polar, cauda polar, eles são lipídio. E a membrana, ela é lipídica, fosfolipídica. Então isso permite a inserção na membrana e a mobilidade da ubiquinona, da coenzima Q, na membrana interna mitocondrial. 2. Essa questão é muito interessante. Por favor, concentre sua atenção aqui que você vai aprender coisas que são úteis para você. Rotenona, um produto natural tóxico de plantas, liga-se fortemente à NADH desidrogenase mitocondrial de insetos e peixes. Antimicina A, um antibiótico tóxico, inibe fortemente a oxidação de ubiquinol. O ubiquinol é aquela ubiquinona que tinha os OHs que eu mostrei para você. Então tem aí a cadeia de transporte de elétrons. Pergunta A. Explique por que a ingestão de rotenona é letal em algumas espécies de insetos e peixes. Então, rotenona liga NADH desidrogenase mitocondrial, que é o complexo 1. Então eu posso representar assim, certo? Rotenona bloqueia a transferência de elétrons do complexo 1 para a coenzima Q. Por que é letal? Bom, você deve imaginar que a demanda de ATP dos insetos e peixes é muito grande. E se eu tiver apenas só essa parte de elétrons sendo entregue aqui, lembra que a gente tem 3 mols de NADH e 1 de FAD, né? Então é bem menos mols de elétrons que vão chegar aqui para formar o oxigênio e produzir o gradiente de prótons, né? E eu vou ter menos prótons para formar o gradiente. Por isso o animal morre. Explique por que a antimicina A é um veneno? Então eu vou mostrar para você aqui a antimicina A.
Por que antimicina A é um veneno? Antimicina A é um veneno porque ela bloqueia a entrega dos prótons do complexo, da coenzima Q para o complexo 3. Então não tem como você sintetizar ATP, porque os elétrons não vão avançar. Aí o que acontece é que isso daqui, depois que ele recebeu o primeiro elétron, ele fica parado. Eu não... Lembra que eu ao entregar o elétron, eu reduzo. Então eu tenho que oxidar, que é doar, né? Então pensa em termos de receber e doar. Assim que eu recebo o elétron, eu tenho que doar. Se eu não dou, eu fico com o elétron aqui, eu paro o transporte aqui. É isso que a antimicina faz. Vamos ver se essa última você responde bem. Dado que rotenona e antimicina A são igualmente eficazes em bloquear seus respectivos sítios na cadeia de transporte de elétrons, qual seria o veneno mais potente e por quê? Você não tem dúvidas, né? É óbvio que é a antimicina, né? Porque ela bloqueia a entrega dos elétrons dos dois complexos, né? Enquanto esse daqui, em alguns animais, não mata, porque tem ainda elétrons sendo entregues pelo complexo 2. Agora tem uma coisa importante que tem a ver com coisas que você já viu, né? Você já ouviu falar, por exemplo, de intoxicação por monóxido de carbono, né? Então dizem que a pessoa não pode ficar com o carro ligado em uma garagem fechada. Por quê? Produz monóxido de carbono. O que o monóxido de carbono faz? Ele se liga irreversivelmente no complexo 4. Então o que vai acontecendo com o indivíduo, né? A pessoa ela não vai sintetizar ATP, vai ficando mais fraca, e como você não tem energia sequer para uma contração muscular para respirar, a pessoa pode morrer. Azoteto de sódio também, isso é um composto de laboratório. Cianeto, é famosa essa história, né? Cianeto, cianureto, cicuta. Cianeto, ele também faz a mesma coisa. As três coisas podem inibir individualmente, né, o complexo 4. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, principalmente com o monóxido de carbono. Hoje você entende por que não pode ficar com o carro ligado no ambiente fechado. Porque o monóxido de carbono vai fazer você parar de respirar. O que é respirar? Entregar os elétrons para o oxigênio. Qual a consequência disso? Você não produz ATP, energia, e isso leva à morte celular. Resumo. Feijão, arroz, batata, pão, pizza. Todos esses alimentos aí contêm amido e possuem metabolismo de carboidrato similar. Então você pode tratar isso tudo como sendo amido. E é muito enriquecedor esse tipo de raciocínio, porque você agora consegue interpretar o destino metabólico de várias comidas. NADH e FADH2 precisam ser oxidados, senão o ciclo do ácido cítrico e a glicólise param. A gente sabe por quê, né? Eu preciso ter NAD+, eu preciso ter FAD para ter o ciclo do ácido cítrico funcionando, né? Então é necessário oxidar esses dois para NAD+, e FAD. E a gente sabe onde ocorre isso, na cadeia de transporte de elétrons. Então essa cadeia, o NADH é oxidado no complexo 1 e o FADH2 no complexo 2, que tem a succinato deshidrogenase. Aí os elétrons seguem para a coenzima Q, que entrega para o complexo 3, que entrega para o complexo 4, que entrega para o oxigênio com aceptor final. E os prótons são bombeados da matriz para o espaço intermembranas. E esses prótons que são bombeados para o espaço intermembranas formam um gradiente eletroquímico. E quando eles retornam, eles giram a proteína turbina, a ATP sintase, e você sintetiza o ATP. Qualquer coisa que iniba essa cadeia de transporte de elétrons mata. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu acho que isso é importante, e dessa aula você tira grandes lições. E finalmente você sabe por que você respira oxigênio e exala CO2, e você sabe exatamente qual é o destino do seu oxigênio, qual é o propósito de tudo isso e por que a gente rouba os elétrons dos alimentos. Conclua assim a aula de cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa.